Boa noite a todos. Meu nome é Selene Pinheiro, eu sou médica geriatra, sou presidente da Abras. E hoje, no quarto episódio do Abras Talks, a gente trouxe um tema extremamente importante, que é a gente poder conversar melhor sobre como exercer a cidadania. Tanta gente fala de questões do poder público como se fosse uma coisa totalmente distante dos cidadãos. E a gente quer aqui mostrar com essa conversa como a gente pode exercer a cidadania dentro dos aspectos de saúde, que nós temos meios e que nossa voz pode ser ouvida e o quanto é importante a participação popular. Para essa conversa super importante, nós estamos aqui com a Valquíria Alves, que é nossa diretora de políticas públicas, dentro da nossa conselheira fiscal da Abras, mas ela trabalha na Comissão de Políticas Públicas, é a líder dessa comissão. E ela também é conselheira, né, no Conselho Nacional de Saúde. Nós trouxemos aqui também o senhor Eduardo Davi, que é da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, e a senhora Priscila Torres, que também é conselheira no Conselho Nacional de Saúde, e ela representa o Conselho Nacional de Saúde no comitê da Conitec. Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa conversa e eu gostaria então de pedir para a senhora Valquíria falar também um pouquinho, contar para vocês o que é o Conselho Nacional de Saúde, como é que ele funciona. Aí depois a gente falar um pouquinho para vocês como é que funciona a Conitec. Então pode começar, Valquíria. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou professora Valquíria, sou voluntária da Abras Nacional e da Abras Pará e represento a Abras Nacional no Conselho Nacional de Saúde. E nós fomos eleitos, né, eu, a Priscila, para representar o Conselho Nacional, representar o Conselho Nacional de Saúde na Conitec. Mas o que é Conitec, né? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, onde todos os procedimentos, medicamentos passam por essa comissão. E para falar um pouquinho a respeito, né, tem a participação do Ministério da Saúde, que coordena a Conitec e outros órgãos que também fazem parte, assim como o Conselho Nacional de Saúde. Vou chamar o nosso querido Eduardo Davi, que também faz parte da Conitec, mas ele representa o Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada. Eduardo, fale assim de uma forma bem clara de como o que é a Conitec, que a maioria das pessoas não conhece o que é a Conitec. Valquíria, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Selene. Boa noite, Priscila. Boa noite a quem nos assiste. Eu sou Eduardo Davi, eu represento uma das secretarias do Ministério da Saúde. O nosso Ministério da Saúde hoje é composto por 7 secretarias. Eu estou na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, como Selene me apresentou. E por essa secretaria eu represento, né? Eu tenho uma representação nesse órgão, né, que é a nossa Conitec. Então, eu vou tentar fazer uma exposição muito breve, né? A gente vai dialogar, né, ao longo da próxima hora aqui, né, Valquíria? Eu espero que as coisas vão ficando mais claras, mas só para quem nos assiste entender, pessoas que ainda não têm um conhecimento, uma formação muito grande sobre o que é essa comissão. Bom, a Conitec é a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. É um órgão formado por vários entes, por várias representações, que assessora o Ministério da Saúde na tomada de decisões com relação à incorporação e desincorporação de tecnologias em saúde no sistema e a aprovação de protocolos e diretrizes clínico-assistenciais, que são aqueles documentos que vão nortear o cuidado no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde.
Então, tecnologias em saúde, gente, a gente entende como sendo todo aquele meio, né? Todo aquele recurso que vai apoiar no rastreamento de alguma doença, no diagnóstico de alguma doença, no tratamento de alguma doença, na reabilitação de alguma condição, de algum estado de saúde, né, por qual passa aquela pessoa, mesmo que seja uma condição permanente, né? Enfim, qualquer recurso utilizado para essas finalidades. Então, tudo que entra no rol, né, do nosso sistema único de saúde, qualquer que seja a tecnologia, seja um medicamento, seja um dispositivo médico, seja um teste in vitro, né, para diagnosticar alguma doença, seja alguma vacina, né, enfim, seja algum procedimento cirúrgico, né, tudo isso ele é avaliado do ponto de vista das suas evidências científicas, das suas evidências clínicas, para a gente avaliar uma série de aspectos, uma série de domínios, por assim dizer, né? Eficácia é um deles, né? Eficácia quer dizer se aquela tecnologia em saúde, se aquele recurso, se aquele mecanismo, aquele procedimento, aquele medicamento, ele funciona no âmbito dos estudos clínicos que foram desenhados para testá-lo, né? Isso é eficácia. Mas a gente também avalia, no âmbito da comissão, a efetividade, que é se aquela tecnologia funciona em condições mais próximas àquelas do mundo real, né? Porque uma coisa é se ela funciona num ambiente controlado, que é o dos ensaios e das pesquisas clínicas, e uma vez aquela tecnologia está nas ruas, né? Então as condições são diferentes e os nomezinhos são diferentes, né? Eficácia e efetividade. Mas a gente avalia também segurança, a gente avalia custo-efetividade, a gente avalia impacto orçamentário disso para o sistema de saúde, a gente avalia a viabilidade, a factibilidade de implementar aquela tecnologia no nosso sistema. Então, são vários domínios, acho que vocês perceberam, são vários domínios que essa comissão avalia. E quem é essa comissão, Valquíria? Só para finalizar, para jogar de volta para você. Essa comissão, ela é um órgão, né, que assessora o Ministério da Saúde e ele é formado hoje por 15 cadeiras, tá bom? Então, são as 7 secretarias que compõem o Ministério da Saúde. A representação dos setores, né, dos secretários estaduais de saúde, que é o nosso CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representações também dos secretários municipais de saúde, do CONASEMS. A gente tem a representação do Conselho Nacional de Saúde, né? Os quais aqui a Valquíria e a Priscila representam. Então, é a representação dos usuários, os quais aqui, né? Dos serviços que compõem o sistema de saúde. A gente tem representações da Anvisa e da ANS também, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Saúde Suplementar, representações aí da classe médica por meio do Conselho Federal de Medicina e Associação Médica do Brasil, CFM e AMB, e a gente também tem a representação dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, né, que são esses pequenos órgãos que compõem universidades, hospitais e secretarias de saúde e que auxiliam internamente, seja no hospital, na Secretaria de Saúde, apoiar também tecnicamente a tomada de decisões para ver se determinada tecnologia vai passar a fazer parte do rol daquele hospital, daquele sistema estadual de saúde, né? Nesse sentido. Então, resumindo, são essas 15 cadeiras que todo mês sentam e avaliam as proposições de incorporação ou alteração ou exclusão de tecnologias de saúde no nosso sistema, avaliando todos esses domínios que eu mencionei para vocês, não para decidir, mas para recomendar a sua inclusão ou não no sistema de saúde para uma tomada de decisão por parte da nossa secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação, a nossa SecTix, né, uma das secretarias lá no Ministério da Saúde. Então, a Conitec não incorpora, a Conitec faz recomendações que são acolhidas pelo secretário de Ciência e Tecnologia, então ele incorpora. E, posteriormente, a gente tem um terceiro momento, que é o de disponibilizar aquela tecnologia que a Conitec recomendou e que o Ministério da Saúde incorporou. Então, de uma maneira geral, para início de conversa, Valquíria, só para contextualizar aí os nossos ouvintes, quem nos assiste, é o que eu posso agregar no momento. Mas eu acho que a gente vai enveredar por outros caminhos aí para deixar claro o que é a Conitec, como ela funciona e como os usuários, né,
podem participar desse processo por meio dos mecanismos de participação social. Ótimo. A Selene conversa muito com a gente, com os regionais, sobre essa importância, né? Ela sempre incentiva de a gente participar das consultas públicas que a Conitec ela deixa disponível. Priscila, você como usuária do SUS, representante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde e membro, né, representante do Conselho no comitê do PCDT, eu queria assim, que você falasse como é que a gente pode participar na tomada de decisão, ou pelo menos dessas recomendações da Conitec. Boa noite a todas as pessoas. Muito obrigada, Valquíria, pela oportunidade. Parabenizo a Abras pela iniciativa. Esse é um tema muito caro para todos nós que compomos as representações da Conitec, porque é de extrema relevância social a participação da sociedade civil em distintas esferas, né? Seja como profissionais de saúde, seja como paciente, como cuidador, como familiar. E o que é importante trazer, né? A gente sabe que o ambiente de discussão da Conitec é um ambiente técnico e nós temos ali discussões muito difíceis, mas nós não conseguimos extrair dos documentos técnicos aquilo que somente é visível dentro dos ambientes de saúde, dentro da vivência da pessoa, daquela família que está convivendo com aquela situação em saúde, e muitas das vezes a contribuição da sociedade civil pode trazer elementos importantes para a tomada de decisão, mas é importante que essa contribuição seja robusta, que ela seja detalhada e que a gente possa transcrever aquilo que realmente necessita a população que tem aquela doença, que precisa daquele medicamento. Então, uma das coisas muito desvalorizadas, assim, termina sendo a questão de experiência de vida, né? Eu acho que esse é o maior valor da tomada de decisão. A Conitec existe para que a gente possa fazer a orientação do uso racional dos recursos da saúde do nosso país, mas somente a família que convive com a doença, o profissional que cuida daquela pessoa, ele sabe especificar com detalhes de riqueza de narrativa o que é o cenário de vida real. Então, assim, o profissional de saúde, por que falo profissional de saúde? Porque a gente não pode ter uma avaliação de tecnologia em saúde médico-centrada, né? A gente sabe que dentro da jornada de cuidado, o médico, ele é o prescritor, mas nós temos uma equipe multidisciplinar extremamente fundamental para o tratamento desse paciente e que muitas das vezes a gente tem uma baixa participação tanto dos médicos quanto da equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é bem importante a gente falar. Por exemplo, quem entende de ferida? Muito mais uma enfermeira do que um médico, né? Quem entende, por exemplo, de terapias psicológicas, é um psicólogo. Quem entende de reposicionamento de leito? Muitas das vezes a gente tem a discussão de medicamentos de altíssimo custo, e quando a gente vai olhar, né, o meu olhar de usuário é muito voltado ao como que aquela pessoa está vivendo com a doença dentro da casa dela. Quais são os recursos que ela tem além do medicamento? E a gente sabe que o medicamento ele é parte de um cuidado, mas o cuidado ele tem que ser integral. E para o cuidado ser integral, a gente tem que fornecer no SUS muito mais do que medicamento. A gente tem que oferecer uma linha de cuidado estruturada, uma equipe multidisciplinar acessível. E aí a gente também traz algumas decepções, sabe, né, Eduardo? Assim, por exemplo, quando a gente olha o território, a gente tem o Ministério da Saúde com o programa eMulti, que é o programa que permite que os municípios façam a definição da equipe multidisciplinar importante para aquela região, para aquela cidade, e apenas mais de 55% dos estados brasileiros, dos municípios brasileiros, não aderiram ainda ao eMulti. Então, como que a gente vai levar a equipe multidisciplinar se a gente não tem adesão dos gestores públicos municipais, né? Então, se o gestor não está aderindo ao programa eMulti, como que vai chegar à população brasileira a equipe multidisciplinar? Então, essas são questões que transcendem a Conitec, mas que eu sempre faço questão de ressaltar em todos os PCDTs, são as questões das linhas de cuidado, é como que o cuidado está chegando ao usuário, porque o cuidado ele não é medicamento, o medicamento ele é parte de uma jornada
e nós precisamos trazer essa necessidade ao debate em todas as discussões, e a gente só pode fazer isso se a sociedade civil participar, porque como que a gente vai saber o que precisa no território se as pessoas não participam? Então é importante que a partir da sua simplicidade, muitas das pessoas falam, eu não sei escrever bonito, mas você sabe viver com a doença, você vive com a doença todos os dias, então pensa aquilo ali e transcreve o que você vive, como é acordar com a doença, como é passar o dia com a doença, qual é a dificuldade de iniciar um tratamento, qual a dificuldade de lidar com efeitos colaterais de medicamento, a dificuldade de você ter acesso ao suporte multidisciplinar dentro das unidades de saúde onde você vive, porque se os usuários não contarem isso, os estudos científicos não trazem isso com riqueza de detalhe. Então, a gente teve algumas discussões muito importantes, assim, ao longo do tempo que nós estamos, né, Valquíria, representando o Conselho na Conitec, e uma delas foi fibrose cística, uma doença super grave, mas a contribuição da consulta pública dessa doença foi muito rica, porque as famílias escreveram com detalhe o que era viver com aquela doença, porque você pode ter uma pessoa com a doença na sua casa, mas a doença da família, ela impacta a dinâmica familiar. E as mães, os pais, as pessoas, os cuidadores, os profissionais de saúde fizeram contribuições muito detalhadas, e isso ajuda muito, porque assim, nós que temos um compromisso com a nação, a gente lê as consultas públicas, a gente lê os relatórios, então essas são coisas que a gente presta muita atenção, porque ajuda a gente a poder entender por que alguém está solicitando, alguma empresa, ou o próprio Ministério da Saúde, né, está solicitando a incorporação de uma tecnologia, mas a gente consegue trazer a leitura da relevância social disso através da contribuição que vem nas consultas públicas. Obrigada pelos esclarecimentos, o senhor Eduardo foi muito claro. Eu acho que é muito interessante a gente colocar que essas tecnologias não necessariamente são grandes inovações tecnológicas, tem essa questão também, então, desde o método diagnóstico, desde o tratamento, mas o tratamento envolve também o tratamento não medicamentoso e a linha de cuidados que a Priscila elucidou bem. Eu acho que a grande importância do que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é justamente contar para o usuário, para as pessoas que usam o SUS, que o Brasil tem uma forma muito democrática da participação das pessoas. Então, essa escuta de quem tem a condição de saúde e de quem cuida dessa pessoa, ela é fundamental. A gente já teve algumas oportunidades, né, Valquíria, de participação representando a sociedade civil nas reuniões da Conitec, e foram muito importantes as colocações que a Abras fez, relatando o cotidiano, a dificuldade, às vezes, que o familiar tem de ofertar um medicamento via oral, então que medicamentos em forma transdérmica ou em forma de solução oral podem trazer um benefício, uma facilidade para o dia a dia dessas pessoas, o quanto é relevante o tratamento de condições que às vezes levam a muitas alterações do comportamento e como o tratamento poderia amenizar isso. Então, a gente trazendo essas informações que a gente colhe, que a gente vive nas reuniões da Abras, nos grupos de apoio aos cuidadores, traz a relevância disso, mas as associações têm esse papel, mas o cidadão comum pode fazer isso, não pode mesmo, Priscila? Como que o cidadão comum pode fazer isso? Dentro das contribuições, a gente sempre tem, as chamadas são pelo tema que está sendo debatido na Conitec. Então, a pessoa que vive com a doença, a pessoa que convive com alguém que vive com a doença, né, o cuidador ou o próprio paciente, ele pode trazer esse relato e essa contribuição. Por exemplo, as oportunidades que a gente tem, que a Valquíria já teve na plenária, por exemplo, de estar em discussões sobre Alzheimer, por exemplo, né, a gente já teve dentro desse mandato essa experiência, a gente tem uma visão, um entendimento
porque são doenças que nós, cotidianamente, a gente lida com isso. Eu sou uma pessoa que convive com artrite reumatoide já há 19 anos, mas quando você tem quando você tem um paciente que está trazendo ou uma pessoa que está vivendo, ele consegue trazer elementos que são importantes para você aumentar a compreensão sobre a necessidade daquela pessoa, do tratamento daquela doença e aquilo que pode ser convertido em uma necessidade da população brasileira, né? Então, se você tem ali 200 pessoas falando que é importante, dizendo que teve acesso à tecnologia ou que não teve acesso porque não está disponível, isso também acontece muito, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes ficam aguardando o acesso, e eu sinto, assim, por parte dos pacientes, muitas das vezes, a gente tem um grande problema. Aquele paciente que faz e manda o texto da consulta pública para o outro, e aí faz Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Isso não é uma participação efetiva, a gente não vai conseguir agregar valor daquilo, mas a melhor que tem é aquela que o paciente consegue realmente escrever a sua perspectiva e contextualizar o que é você ter aquela doença, aquela situação de saúde, aquela necessidade, ou a experiência com o uso daquela tecnologia, porque o paciente pode trazer uma experiência positiva, mas ele também pode trazer uma experiência negativa que vai ajudar a levantar as anteninhas e falar, peraí, que talvez a gente tenha um problema com esse medicamento, com essa tecnologia, e precisa ter mais cuidado. E tudo isso ele é observado e é analisado pelos membros da plenária. Muito bem. Senhor Eduardo, às vezes as pessoas pensam assim que o Ministério está muito distante, né, da população, né? Então, assim, essas pessoas elas só podem participar durante essa consulta pública ou as pessoas têm algum outro meio de chegar ao Ministério, a fazer a sua voz ser ouvida? O que o senhor me diz? Obrigado pela pergunta, Selene. Queria agradecer a Priscila pela exposição que ela deu, né, sobre a participação aí do usuário, do cuidador, do paciente, né, nesses processos como um todo, que é basicamente isso que ela levantou. Mas as possibilidades de participação social nesse processo como um todo não ficam restritas a esse momento da avaliação da tecnologia em saúde propriamente dita, né, nesse momento da Conitec. E é logicamente que a gente está falando de um país gigantesco, né? Nosso país aí com mais de 210 milhões de habitantes, esse país assim de uma extensão muito grande, né? E basicamente toda a administração federal do país centralizada aqui em Brasília, de onde eu falo. Então é muito difícil a gente conseguir dar voz e ouvir a todos, né? A todos os usuários do sistema, a todos que têm interesse nele, sobre as suas ansiedades e anseios, expectativas, necessidades em saúde, né? Então, a forma como qualquer sociedade, mesmo aquelas pequenas, mas em especial grandes sociedades nossas, né, bastante heterogêneas, mas com muitas necessidades em saúde, se organizam é por meio das representações, né? Então a gente tem em vocês, a Abras, por exemplo, né, e nas demais associações, esse conjunto, né, de pessoas unidas pela mesma finalidade que conseguem organizar, né, organizar essas demandas de forma ascendente, dando voz para as pessoas que estão invisibilizadas, de modo a chegar em quem toma decisões pela gestão do que é público, né? Então, a participação das associações, assim como a Abras, ela é um mecanismo muito importante que extrapola a esfera da Conitec, que extrapola a esfera da avaliação de tecnologias em saúde, né? Então, esse é um mecanismo, né? A gente sempre recomenda que as pessoas que padecem de doenças crônicas ou que cuidem de pessoas que sofram com doenças crônicas, né? Elas procurem, né, no papel das associações, essa representatividade no seu território. Então, é sempre muito importante vocês estarem muito próximos de associações, seja elas de atuação no âmbito nacional ou no âmbito local, né? Estar próximo de quem sofre o que você sofre é uma forma de você se entender o que você passa, juntar seus anseios com esses colegas, com esses novos amigos e fazer a sua necessidade ter uma certa visibilidade, né? Porque quando você organiza a demanda, a chance dela chegar em quem precisa ouvir para poder te ajudar é maior. Então, primeiro, ressaltar o papel dessa organização, né? Dessa sociedade civil organizada
usando como exemplo aqui as associações, mas embora tenhamos outros também, né? Por exemplo, o próprio papel aqui, extrapolando a pessoa leiga mesmo, né? Mas o próprio papel dos profissionais de saúde, que também, por sua vez, se organizam, né? Em coletivos representando os interesses daquela classe. Então, a gente tem conselhos de multiprofissionais, né? De enfermeiros, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, né, toda a ampla gama de profissionais de saúde que atuam no nosso SUS, além das sociedades e associações de especialistas médicos, né? Essas pessoas, né, Selene, elas têm um papel fundamental no sentido de dar um certo respaldo técnico para esses anseios que vêm da sociedade civil organizada, porém que não ainda é técnica, né, do ponto de vista de uma formação específica para aquela doença ou para aquela tecnologia em saúde. Então, uma vai ser aliada da outra, entendeu? A associação de pacientes, cuidadores, usuários, né? Ela aliando-se a essas sociedades, associações, conselhos profissionais, multiprofissionais e médicos, elas conseguem dar uma organização maior para essa demanda chegar para os gestores em saúde. E aí, no âmbito da Conitec, a gente tem esses momentos, né? Pessoal, a atual configuração da Conitec, ela data de 2011/2012. Então, a inserção desses mecanismos de participação social, né, em especial a consulta pública e a audiência pública, ela data desta data, né, ela é bastante recente. Então, a gente tem previsto no decreto da Conitec, né, essas possibilidades de participação. A consulta pública, que é aquele momento em que a Conitec, a comissão, se reuniu uma primeira vez e tomou uma decisão preliminar inicial, né? E aí, toda essa documentação, inclusive hoje, desde 2020, né, as reuniões da Conitec, elas são gravadas, então essas gravações vão para o canal da Conitec no YouTube, e aí todas as pessoas interessadas conseguem assistir o que foi discutido e ter acesso a toda a documentação daquilo que embasou a reunião, né, os relatórios de recomendação, né, e todos os demais documentos que os membros da Conitec, né, que aqui eu, Priscila e Valquíria somos, né? A gente teve acesso no momento prévio daquela reunião, todas as pessoas vão ter depois da primeira decisão, tá? Da decisão preliminar. Então, geralmente a consulta pública fica aberta por um período de 20 dias, né? E no site da Conitec as pessoas conseguem acessar e dar as suas contribuições. Ou essas contribuições vão ser de teor técnico-científico, ou elas vão ser de teor de experiência e opinião, né? Então, geralmente, quem contribui com contribuições técnico-científicas são mais expoentes técnicos mesmo, por assim dizer, né? São médicos, são enfermeiros, são farmacêuticos, são nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e por aí vai. Porque eles têm que agregar ali na contribuição técnico-científica alguma evidência, sabe? Alguma evidência de algum estudo que, porventura, faltou ali no relatório de recomendação da Conitec ou na discussão, né? Então, a contribuição técnico-científica tem que ter um teor técnico e um documento anexo, geralmente, né? Para embasar qualquer mudança de posição, por exemplo, da comissão no retorno de consulta pública. Agora, nas contribuições de experiência e opinião, é onde a grande maioria dos pacientes e dos cuidadores, dos familiares, dos amigos, né, eles podem aportar tudo isso que Priscila detalhou muito bem para vocês, que são essas narrativas, sabe? Essas narrativas de quem padece com a doença, de quem tem experiência muito particular no dia a dia, com alguma dificuldade, com alguma questão que acha que falta no Sistema Único de Saúde, que está sendo discutida pela Conitec naquele momento, né? E é bem isso, eu queria só deixar algumas dicas, porque esse momento nosso é curto, né? Mas é onde vocês conseguem entender melhor como vocês podem contribuir. Então, o documento fica aberto, né? O formulário fica aberto por 20 dias no site da Conitec. É sempre importante acompanhar essa agenda, tá bom? Então, se você sabe que está sendo discutida uma tecnologia do seu interesse... Eduardo, aonde a gente acompanha essa agenda? Qual é o site? Maravilha, Valquíria, é o site da Conitec. Gente, entrando num buscador da internet, vocês digitando Conitec, o primeiro site que vai aparecer
é a página da Conitec no Ministério da Saúde. Pode parecer um site um pouquinho complicado no primeiro momento, para quem nunca acessou, mas aquele site é maravilhoso, gente, porque vocês têm toda a documentação ali, vocês têm o link para todas as gravações das reuniões, você tem os links para baixar todos os documentos que estão sendo discutidos, e aí lá na página da Conitec você vai procurar o assunto consulta. Primeiro você pode procurar agenda. A agenda da Conitec, você vai ter toda a pauta da Conitec dos meses anteriores e aquela pauta daquele mês, né? Então você acompanha se tem naquele mês algum assunto do seu interesse sendo discutido. Geralmente as reuniões da Conitec acontecem na primeira semana de todo mês do ano, com exceção aí geralmente no mês de janeiro. Então você acessa a agenda, vê se tem alguma pauta do seu interesse, espera a gravação daquela reunião sair para assistir, né, e tomar conhecimento de tudo que foi discutido, debatido e da decisão preliminar, tá bom? E aí, geralmente, num prazo de uns 5, 10 a 15 dias depois dessa reunião, eles colocam no ar, né, eles abrem o formulário lá no site da Conitec, aí você pesquisa consulta pública e aí você consegue acessar esses formulários, tá, Valquíria? Para fazer a sua contribuição, o seu relato, né? Vão te fazer algumas perguntinhas automáticas, por exemplo, se você concorda com a decisão da Conitec, né? Coisas desse tipo, e vão abrir alguns campos para você relatar, redigir mesmo, né? De forma livre, corrida, ali, discorrida, a sua opinião, a sua experiência, a sua vivência, a sua jornada enquanto paciente, familiar ou cuidador de uma pessoa que tem a doença que aquela tecnologia pode endereçar, né? Então, é muito importante algumas coisas, né? A clareza, né? A clareza na forma com a qual você descreve a sua experiência, a sua jornada pela rede, seja pública ou privada, né? A sua experiência, se você já teve a experiência com aquele medicamento, com aquela tecnologia que está sendo discutida, né? Ou se você sabe de algum caso, qual é a sua vivência com o que está disponível hoje, né? Vamos supor que está sendo discutida uma alternativa terapêutica para aquilo que você tem hoje no SUS, né? Qual é a sua experiência com a alternativa que você tem hoje daquilo que você tem acesso no SUS e como você vê se a sua necessidade está sendo bem atendida ou não por aquilo e se você tem uma expectativa muito alta naquilo que está sendo discutido. Então, relatar com muita clareza, sabe, assim, essa sua vivência, essa sua experiência, ou a vivência, experiência do seu familiar, né, da pessoa que você cuida, ela é muito importante. Priscila chamou atenção para uma questão que é muito importante. As pessoas acham que o número de contribuições interfere, né, nas decisões da comissão. Eu diria que muito pouco, gente. O que interfere mais é a qualidade do relato que você faz, sabe? Porque é isso, como a gente não tem condições de ouvir todos os pacientes, todos os usuários, familiares e cuidadores, o mecanismo da consulta pública é aquele em que a gente vai consolidar todas essas vivências particulares e únicas, né? Porque são vivências únicas, para a gente lá, né, que representa esses 15 órgãos, entender quais que são as peculiaridades, as particularidades de cada um, né? Como são milhões de usuários, talvez milhões ou milhares de pessoas com aquela doença, e cada um tendo a sua vivência, aquele momento da consulta pública é o momento que a gente pode acessar experiências que são únicas e às quais a gente não tem conhecimento de início, né? Então, é importante essa clareza do seu relato, sabe? Expor com bastante naturalidade e verdade, né, em sinceridade, aquele seu anseio, aquela lacuna de assistência que você sente, né, aqueles efeitos que você tem com o que está disponível e a sua expectativa com o que está sendo discutido, né? E aí essas contribuições elas vão ser consolidadas e vão ser apresentadas na reunião de retorno, né? E aí na reunião de retorno é onde a comissão ela toma conhecimento de uma síntese, né? Óbvio que não dá para a gente ler todas as contribuições, mas a Secretaria Executiva da Conitec faz uma síntese quantitativa e uma síntese qualitativa de todas as contribuições, sejam elas 20, 200, 2.000 ou 20.000, e aí a gente toma conhecimento da síntese de todos esses relatos, né? E aí, só para finalizar, para passar para vocês de volta, a gente também tem previsto no decreto o mecanismo da audiência pública, né, em que é um mecanismo que o próprio ministro da Saúde pode convocar, caso ele considere que
toda a discussão ali ainda não endereçou todos os pontos que precisava, e ele precisa de mais subsídios, né? É um mecanismo que raramente o ministro da Saúde chama, mas já aconteceu algumas vezes, quando ele identificou que a gente ainda precisava ouvir mais alguns pontos da sociedade organizada, né? E agora, muito recentemente, há coisa de 4 ou 5 anos, a gente tem esse momento na reunião inicial daquela discussão, a possibilidade o momento, né, a sessão da perspectiva do usuário, que é essa que Priscila pincelou para vocês também, que são abertas chamadas, né, no próprio site da Conitec também, para que o pessoal da Secretaria Executiva consiga captar pessoas interessadas em, por 10 minutos, falar ali ao vivo, né, durante a reunião, para todas as pessoas, para todos os representantes da Conitec. Então, parece pouco, né? E a gente pede de novo que nesses 10 minutos, as pessoas que forem selecionadas para esses momentos, elas consigam, além da sua experiência individual, passar qual é a perspectiva daquele todo de pacientes, né, que ele está representando, né? Então, é importante a pessoa que consiga ser selecionada, ela dá a sua perspectiva individual. A gente já conseguiu pegar, gente, em vários momentos de perspectiva do usuário, situações que a gente ali talvez não tivesse se atido nas discussões muito ricas e técnicas que a gente teve antes, sabe? Então, a vivência única e particular da pessoa que está falando, ela é muito rica para a gente. Mas, ao mesmo tempo, ele representar esse coletivo de pacientes é importante, né? E eu diria, gente, que a cada ano que passa, as contribuições lá na seção da perspectiva do paciente, elas estão cada vez mais ajudando na tomada de decisão. A gente tem verificado uma qualificação cada vez maior desse momento. Eu convido vocês, aqueles que não conheçam a dinâmica da Conitec, a escolher algum tema, né? Pode ser algum tema relacionado à demência, né? Alzheimer, Parkinson, por exemplo, que são doenças que vocês talvez, né, lidem mais no dia a dia, até pela situação das pessoas que vocês acompanham, ou de vocês mesmos, e para tornar mais fácil e palatável, eu digo, sabe? Então, busca no site da Conitec, quando houve essa reunião sobre um assunto que lhe seja mais fácil, familiar de entender, joga lá no YouTube, tem o link, assistam uma reunião para vocês conhecerem a dinâmica. E aí prestem bastante atenção nesse momento da participação, da perspectiva do usuário, sabe? Tem enriquecido muito os debates, cada ano que passa está ficando melhor, e eu diria que várias vezes, tá? Várias vezes foi a perspectiva do usuário que, em razão de as evidências científicas ali que a gente avaliou um pouquinho antes estarem muito obscuras ou serem insuficientes, e a gente talvez estava tendendo para uma recomendação desfavorável, eu diria que em algumas vezes vocês saibam que foi a perspectiva do usuário que nos mudou a opinião, sabe? Para vocês verem a importância, a relevância e a riqueza deste momento. Então, são essas 3 grandes possibilidades de participação ali no rito da Conitec, né, do usuário, de participação social. Recapitulando, consulta pública, audiência pública e a perspectiva do paciente durante a primeira reunião da Conitec, né? Infelizmente é assim, gente, não tem como a gente ouvir cada uma das pessoas, mas esses mecanismos ajudam a gente a entender quais são os anseios e expectativas do coletivo, né? E quanto mais qualificadas elas vierem para a gente, mais elas nos apoiam nessa tomada de decisão, né, Selene? Não, fabuloso, muito interessante, e eu gostei demais da sua explanação, e é isso, assim, eu acho que é importante a gente explicar para o cidadão sobre o que eles podem, como as pessoas podem se organizar, como elas podem cobrar e trazer a perspectiva deles para o poder público, para que realmente faça sentido as decisões que os gestores tomam, né? Isso é muito importante. Uma coisa importante também da sua fala foi a questão da organização da sociedade civil. Para o senhor, não sei se o senhor sabe, se a senhora Priscila sabe, mas a Abras, ela fez 2 conferências nacionais livres, uma sobre demência, em que a gente fez um relatório que ficou extremamente interessante, a gente elegeu delegado, a gente participou da Conferência Nacional de Saúde, que foi, assim, para mim, eu falo para a Valquíria que foi uma experiência maravilhosa, realmente, assim, de você ver
o exercício da cidadania, a participação da população ali nessa conferência tão importante. Então, nós elegemos delegados, nós fizemos moções que foram aprovadas, tivemos ali um fórum para debate, né, de várias condições de saúde. Então, é muito interessante se as pessoas puderem, e nós estamos, assim, num momento, gente, muito interessante. Depois de muitos anos sem ter grandes novidades no cenário das demências, a gente começa a ter novos métodos diagnósticos, a gente começa a ter novas possibilidades terapêuticas, tanto dentro dos fármacos, como de terapias de reabilitação cognitiva. Então, quando a gente começa a conhecer e desenvolver mais mecanismos para o tratamento dessas condições, para abordagem, como é importante que a população saiba e como é interessante que esse site da Conitec tenha toda essa transparência, que as pessoas possam consultar, entender, ver documento, porque isso também é muito importante a gente entender o porquê. Não teve uma decisão tendenciosa. Toda a decisão foi embasada em vários elementos e isso é muito bonito de se ver também. Eu acho isso interessantíssimo. Recentemente, aí nós fizemos uma segunda conferência também, que foi a Conferência Nacional de Cuidados, que foi também espetacular, com uma grande participação da população. Então, eu acho que essa é uma forma da gente se organizar, trazer a fala do cidadão para o poder público. Eu acho que também tem a questão da participação no âmbito municipal, no âmbito estadual, que eu acho que as pessoas precisam se organizar, tentar participar de conselhos municipais, estaduais de saúde, em que você também tem aí fóruns de discussão muito importantes, e é o que a Priscila falou. O Ministério desenvolveu um programa de interdisciplinaridade, só 55% dos municípios implantaram. Então, que o cidadão cobre da sua Secretaria Municipal de Saúde a importância de ter um atendimento de saúde, de toda uma linha de cuidado, que não seja médico-centrada e que tenha a colaboração de todos os conhecimentos a respeito no cuidado das pessoas. Né? Eu acho que isso é super importante. Priscila, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, que é o seguinte, recentemente houve uma consulta pública de uma PCDT a respeito de demências e teve muita gente que não sabia, mesmo dentro de profissionais de saúde, não sabiam que era uma PCDT. Então, eu gostaria que você pudesse explicar, ou o Eduardo, que pudesse explicar o que é uma PCDT e como ela funciona. Abre seu áudio, Priscila. Eu repito, com a presença do Eduardo Davi aqui, me sinto constrangida de explicar o que é o PCDT, né? Eduardo representa aqui a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde e é um grande especialista do PCDT, está na Conitec já há muito tempo, mas eu vou fazer a transcrição para o usuário, né? O PCDT é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas que estabelecem como o Sistema Único de Saúde vai fazer o monitoramento, o diagnóstico, o tratamento e acompanhamento do paciente dentro do Sistema Único de Saúde. E o PCDT, ele, apesar de não explicar, né, em detalhe quais são as linhas de cuidado, ele determina quais são os critérios de diagnóstico, quais são os critérios para o início do tratamento e quais são as etapas do tratamento. E em linguagem clara, sempre digo que o PCDT ele termina sendo o amparo que o paciente tem para provar o que o Sistema Único de Saúde está aportando para o tratamento da sua doença. Então, muitas das vezes o paciente está no território
e ele passa com um médico, às vezes, do posto de saúde, que prescreve, por exemplo, para ele um medicamento que não está no SUS. E aquela doença é uma doença que tem um protocolo. Então, o protocolo do SUS, ele traz um elenco de medicamento que o Sistema Único de Saúde já estudou, já avaliou, já pactuou, está garantindo para o tratamento daquela doença, e o paciente recebe a prescrição de um medicamento que não está na lista do SUS. Então, o PCDT ele termina sendo um grande guia de tratamento das doenças no nosso país. Eu não sei se o Eduardo caiu, porque aqui para mim ele aparece uma telinha toda pretinha. E o seu Eduardo gostaria de complementar. Então, quando um protocolo ele vai para consulta pública e ele não recebe não tem visibilidade, né? Assim, é muito do nosso papel como associação de paciente de divulgar, por exemplo, a Biorrede Brasil, a entidade que eu faço parte, nós mantemos no Instagram um canal chamado Participação Social, que a gente faz a divulgação de todos os protocolos clínicos e de todas as consultas públicas da Conitec e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí, dentro desse canal, a gente procura traduzir em uma linguagem de fácil compreensão, ilustrada, para que as pessoas possam saber quais são os temas que estão em consulta pública e onde eles podem participar. Então, a gente sempre faz essa divulgação de uma forma bastante ampla e penso que o nosso papel, né, Valquíria, assim, é a gente trazer essa divulgação para que as pessoas possam saber e possam participar, porque se não houver participação, a gente muitas das vezes termina não tendo um olhar realista do que qual é a necessidade daquela doença dentro de um contexto. Eduardo, enquanto que você voltava, eu estava explicando assim em uma linguagem mais fácil, né, o que era o PCDT para o paciente, e eu acho que você poderia complementar aqui a minha fala como Saez. Obrigado, Priscila. Gente, minha câmera só sumiu, então eu precisei sair e entrar de novo para vocês me verem, mas eu peguei a sua explanação, sim. Que isso, obrigado. Você entende demais sobre protocolos e você consegue fazer essa tradução aí para o usuário, né, com muito mais propriedade do que a gente da gestão. Então, obrigado por você ter iniciado o assunto. E aí, dando continuidade ao que a Selene nos pediu, né? Gente, essa palavrinha, essa sigla, né, mágica, PCDT, quer dizer Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. São os documentos, né, do Ministério da Saúde para atender a todo o SUS, né? Mas não é só esse medicamento. E por isso eu vou usar um nome genérico, né? Protocolos e diretrizes clínico-assistenciais. O que são esses documentos? Esses documentos são documentos que atendem a múltiplas finalidades e a múltiplos interessados. Então, é um documento que atende o gestor local, né, que é a Secretaria de Saúde de Estado, de município, atende os serviços, né, os serviços que ofertam os meios para o diagnóstico e tratamento daquela doença, atende os profissionais de saúde, né, que recebem, acolhem, atendem, cuidam de pacientes com aquela doença e atendem aos usuários, atendem ao doente, atendem ao seu cuidador, ao seu familiar, né, e a toda e qualquer pessoa que tenha interesse naquela doença, né, e nas tecnologias que aquele documento traz. Então, o documento PCDT ou qualquer outro protocolo e diretriz clínico-assistencial do Ministério da Saúde para o SUS, vai descrever aquela doença, geralmente é um documento voltado para a doença em questão, né? Então ele vai descrever aquela doença e vai estabelecer os critérios de inclusão e exclusão de pessoas para aquele protocolo. Então, por exemplo, define-se ali a doença que está sendo o objeto daquele documento e define-se exatamente o que caracteriza uma pessoa como tendo aquela doença e entrando no protocolo para ser beneficiada por aqueles recursos, por aquelas tecnologias que o protocolo vai trazer, né? Então, dito isso, ele vai falar sobre os sinais e os sintomas daquela doença, os métodos e o padrão ouro para o diagnóstico, para a confirmação diagnóstica, né? Os mecanismos, os meios e as tecnologias que o Sistema Único de Saúde dispõe para o tratamento, para a reabilitação, né? E os meios de monitorar e avaliar se aquela tecnologia, se aquele conjunto de tecnologias dispostas naquele protocolo, se elas de fato estão tratando o paciente como esperado, né? E vai estabelecer ao finalzinho ali os mecanismos de gestão, regulação do acesso, né? E monitoramento da rede como um todo.
Então, ele é um documento importante nesse sentido. Vocês entenderam que ele atende a vários atores diferentes, inclusive, né, o paciente, que é o maior interessado possível aí no documento. E ele é um documento muito importante também para a gestão, porque, pegando carona nisso que a Priscila traz, né, porque ele é um documento que vai ser o parceiro do gestor local do sistema, né? Que quando eu falo gestor local do sistema de saúde, gente, eu estou falando do secretário estadual, mas mais ainda do secretário municipal de saúde, né? Ele vai ser um documento que vai amparar muito esse gestor local no desenho da linha de cuidado no seu território, né? Então, por exemplo, a gente falando de uma doença com Alzheimer aqui, que quer, por exemplo, requer, né, por exemplo, uma alta densidade no âmbito da rede de atenção especializada à saúde, né? Vários profissionais especializados, né? Tanto médicos quanto não médicos, né? Para o cuidado dessa pessoa, para a sua reabilitação, né? De uma maneira geral. Então, além de, né, requerer vários profissionais especializados diferentes, vai requerer diferentes pontos da atenção, diferentes ambulatórios, diferentes níveis e portes de hospitais que ofertem determinados conjuntos de tecnologia reabilitadoras e de tratamento, né? Então, isso é muito complexo para um município muito pequeno gerir. Então, o PCDT ou qualquer outro protocolo do Ministério da Saúde, ele traz elementos muito importantes que auxiliam o gestor a desenhar a linha de cuidado do seu território. O que é a linha de cuidado? É aquela jornada, né, assistencial do paciente, na medida em que, desde os momentos mais precoces do estabelecimento da sua doença, com aqueles sinais e sintomas bem iniciais ainda, até a fase final do seu tratamento, eu tenho inúmeras um espectro muito amplo nessa linha de necessidades desse paciente. Então, eu vou estabelecer quais são essas necessidades de saúde e onde, na rede de atenção em saúde, essa pessoa vai encontrar o cuidado que ela precisa para aquele momento, né? Então, isso é linha de cuidado. E a linha de cuidado é uma questão muito própria do território, porque ela vai estar intimamente vinculada a toda a rede, a todo o cardápio de serviços que está presente naquele território. E como isso é muito heterogêneo, é muito particular para cada município do Brasil, cada gestor precisa ter a sua linha de cuidado desenhada no seu território. E esses documentos, eles são fundamentais para o gestor entender o que ele precisa ofertar no seu território para as pessoas que têm aquela doença, aquela condição. Muito importante para os profissionais de saúde, tanto prescritores quanto não prescritores, para entenderem o que o SUS oferta, né? Enquanto tecnologia, recurso, mecanismo, estratégia para aquela doença. E é muito importante para o usuário final, né? Que é o paciente, seu cuidador, seu familiar, para ele ter, como a Priscila colocou, uma espécie de uma carta de garantias do que a rede, do que o Sistema Único de Saúde deveria estar ofertando para ele. Então, vocês entendem que é um instrumento que atende a várias finalidades, atende a vários atores, e é ali que vai estar disposto o formato de acesso para essas tecnologias novas que a gente incorpora no SUS e inclui no âmbito daquele cuidado, né, daquela doença de uma maneira geral. Então, é um documento muito importante vocês conhecerem, e que pena, né, que poucas pessoas assim ficaram sabendo deste momento, né, da revisão do documento, para poder contribuir de uma forma assim muito qualificada, né? Mas é isso, o PCDT, Selene. Mas, Eduardo, nós tivemos um avanço, tivemos 50 contribuições. A Abras se mobilizou as regionais, mobilizou as outras associações de Alzheimer. A Selene, além de ser presidente da Abras, da Associação Brasileira de Alzheimer Nacional, é vice-presidente da FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Alzheimer. Então, a gente fez uma grande mobilização. E também nós fazemos parte da CONAD, que é a Colisão Nacional por Demência. Então, também a gente mobilizou outras associações e tiveram contribuições excelentes. Inclusive, a nossa diretoria científica da Abras Nacional se reuniu e fez também contribuições a nível científico. A nossa equipe também de cuidadores familiares, na perspectiva de pacientes, também deram outras contribuições. Então, foi assim, para a gente, foi inédito a nossa participação. Agora, eu penso que a gente está num processo, sabe? De construção, de sensibilização. Por isso que a gente agradece a participação de vocês aqui, porque a gente quer desmistificar mesmo a Conitec.
mostrar que a Conitec é da população, é do SUS e que todos têm acesso, que nós podemos, enquanto usuários do Sistema Único de Saúde, participar das tomadas de decisão, tanto das consultas públicas como na perspectiva do paciente. Então, a gente está justamente aqui nesse sentido e a gente só tem a agradecer a tua participação, Eduardo, enquanto Ministério da Saúde, a participação da Priscila Torres, que faz parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde também. Muito obrigado. Olha, são 7h da noite e nós estamos aqui conversando. Né, Selene? Não, foi muito importante. Tem algumas pessoas aqui agradecendo no Instagram a oportunidade de entender o que é PCDT, o que é Conitec. A gente vai ter esse conteúdo gravado no Instagram. Esse conteúdo aqui depois vai ser gerado alguns vídeos mais curtos dos principais momentos que a gente vai poder divulgar e a gente também vai transformar esse conteúdo num podcast para quem posteriormente também quiser ouvir melhores momentos. Então, a Abras está se colocando aqui a serviço da população de esclarecer essa importância. Às vezes a gente vê que as pessoas não entendem, reclamam de um fármaco que não tem no SUS, porque não entendem, na verdade, todo o trâmite que é necessário ser feito para disponibilizar uma tecnologia através do SUS. Então, assim, a gente só quer parabenizar todos vocês pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem, por essa participação aqui conosco, trazendo essas informações super importantes para a população. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa conversa de hoje. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem rapidinha aí, nós estamos com 3 minutos para acabar. Então, se alguém quiser deixar alguma mensagem final, a gente está aberto. Vai lá primeiro, Priscila. Bora lá. Bom, sempre temos que repetir o jargão muito, muito repetido por nós, né? Nada por nós sem nós. Então, é extremamente importante que todos possam participar. É uma contribuição não só como uma associação de pacientes, como um movimento social, mas é uma contribuição com as políticas públicas do país onde a gente vive, né? Um país que tem um sistema único, que tem um sistema que ele traz equidade, e para que a gente possa ter a equidade garantida, precisamos ampliar a participação, precisamos manter a participação e precisamos qualificar, sobretudo, a participação social. Então, momentos como esse é de extrema importância. A gente sabe o quanto que é difícil para nós que estamos assentando naquele assento. A gente tem uma dedicação muito grande, são dias e dias, né? É uma reunião de 3 dias, mas que ela gera trabalho por muitos outros dias. Então, a reunião não acontece só naquele momento. E nós precisamos que todos possam participar, porque o Sistema Único de Saúde é o patrimônio da população brasileira e nós precisamos que esse patrimônio seja cada vez mais equânime, mais justo e mais integrativo dentro de uma política robusta que não deixe ninguém para trás. Selene e Valquíria, eu quero agradecer demais, tá, a oportunidade de participar, agradecer a Priscila por compartilhar comigo esse momento também. E dizer que eu fiz questão quando Valquíria me convidou, porque eu acredito, assim como Priscila, que esse é o momento para a gente qualificar, sabe, todo esse processo. O instrumento da participação social, vocês sabem muito bem, desde a instituição do nosso SUS, né, ela nos é um mecanismo muito caro, assim, tá? No SUS, de uma maneira geral. E ao longo desses últimos anos, desde a instituição da Conitec, a gente tem tentado, ano após ano, né, ampliar o espaço da participação nesse processo muito complexo que é o da Conitec, né? Que é o dessa recomendação ou não de inclusão de novas tecnologias. Reforço o que Priscila trouxe para a gente que está lá hoje, né, representando os nossos espaços lá dentro. É uma tarefa muito árdua, né? Tomar essas decisões que vão virar recomendações, mas para a gente é de uma responsabilidade tão intensa, sabe? E a gente só vê
os mecanismos da participação social como parceiros nesse sentido, porque vocês têm o poder nas mãos de nos ajudar a entender algumas lacunas do processo que eventualmente não foram bem captadas ali nas avaliações mais técnicas e nos permitir um entendimento mais amplo, né? Mais focado nas suas experiências enquanto paciente. Então, assim, não deixem de entender esses mecanismos, não deixem de participar, e a gente conta muito com vocês nesses momentos, tá bom? Agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada Valquíria, obrigada senhora Eduardo, senhora Priscila. Nós vamos ter que encerrar a live por causa do tempo, mas quero agradecer todo mundo aqui que assistiu ao vivo a gente. Estava aqui a doutora Juliana Martins de Brasília, o Ever, o doutor Leandro Minoso do Rio Grande do Sul também presente aqui. Agradecer todos, Elaine, Graça, Irineu, tanta gente que estava aqui assistindo. Obrigada a todos, Patrícia, Valéria, todo mundo que assistiu. Obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima edição do Abraço Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.